Boa noite. Excelentíssimo embaixador britânico, Dr. Alex Ellis, magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Zac Akel Sobrinho, senhoras e senhores aqui presentes, boa noite. É com grande satisfação que hoje recebemos no Graciosa Country Club. Muito nos honra que o nosso clube e a cidade de Curitiba tenham sido escolhidos para abrir no Brasil as comemorações de 400 anos de morte do grande dramaturgo William Shakespeare. Este evento de magnitude internacional é promovido pela Embaixada Britânica e conta com a participação da Universidade Federal do Paraná, a mais antiga universidade do Brasil, motivo de grande orgulho para todos os paranaenses. Aproveitem a noite, passo a palavra à professora Wanda Camargo. Obrigado. Boa noite a todos. Hoje sediamos o lançamento da campanha Shakespeare Lives in Brazil, uma campanha mundial de comemoração ao maior dramaturgo de todos os tempos. Curitiba foi a capital brasileira escolhida para o lançamento desta campanha devido ao projeto da Universidade Federal do Paraná de um site dedicado ao estudo da obra de Shakespeare, grande dramaturgo. O site é coordenado pela professora doutora Liana Leão, do setor de Ciências Humanas da UFPR, e o professor Carlos Alberto Martins da Rocha, diretor da UFPR-TV e assessor de comunicação social da UFPR. Participam do site muitos dos maiores atores brasileiros, como Fernanda Montenegro, Miguel Falabella, Vera Holtz e hoje aqui presente o excelente ator Tiago Lacerda, trazendo a Curitiba suas peças sobre Shakespeare para o Festival de Teatro de Curitiba. Em Curitiba, este evento é apoiado também pelo Unibrasil Centro Universitário e pelo Solar do Rosário. Ao iniciarmos nosso evento, vamos ouvir o conjunto musical Menestréis, com uma seleção de algumas pequenas peças musicais do repertório da Renascença, com os músicos João José, professor da EMBAP, os músicos Tiago Luciano e João Matias, desculpe. Vamos começar ouvindo o professor João José, que tocará ao piano uma peça da época de Shakespeare, cujo autor é John Burt, e a peça se chama Pavane.
Agora, em trio, professor João José tocará uma pequena música medieval. Agradecemos ao maestro João José e fazemos questão de frisar que seus músicos têm 12 anos e 17 anos e já tocam com esta maestria. Agradecemos também a Embap, tá? Que nos cedeu o professor para esta apresentação. Obrigada a todos. Neste momento, fará uso da palavra o diretor do setor de Ciências Humanas, o Dr. Eduardo Barra. Boa noite. Permitam-me inicialmente saudar o embaixador britânico do Brasil, o Dr. Alex Ellis, o reitor da minha universidade, o professor Isaac Akil Sobrinho, o vice-reitor, o professor Rogério Molinari, o cônsul honorário da Bélgica em Curitiba, o Dr. João Casilo, e a consulesa, a doutora Regina Casilo. Saudar, enfim, as senhoras e aos senhores que atenderam ao convite da professora Liana de Camargo Leão e estão aqui hoje para prestigiar o projeto que ela lidera no Departamento de Letras Estrangeiras do setor de Ciências Humanas da Universidade Federal do Paraná. Projeto esse que, nesse momento, nos enche de orgulho por ter sido escolhido pelas representações diplomáticas e culturais britânicas no Brasil para marcar o início dos eventos culturais e acadêmicos em torno da obra de William Shakespeare, programados para este ano, quando se completam 400 anos de sua morte. Recebi a missão da minha colega, professora Eliana, para aqui, em nome do setor de Ciências Humanas, realizar uma justa homenagem a um seleto grupo de unidades administrativas e pessoas da nossa universidade, cuja colaboração com o Shakespeare.ufpr.br viabilizaram esse projeto que hoje nos proporciona esse encontro festivo. Em primeiro lugar,
É preciso destacar o entusiasmo com que o projeto foi acolhido pela reitoria da nossa universidade, que não mediu esforços para apoiá-lo, divulgá-lo na nossa comunidade e muito além dela. A qualidade do material veiculado no site dependeu fundamentalmente da dedicação e do profissionalismo da direção e dos técnicos da UFPR-TV, com quem temos, então, a obrigação e a satisfação de compartilhar todas as menções elogiosas até aqui recebidas. O CELIM, o Centro de Línguas e Interculturalidades, também emprestou o seu prestígio, a sua estrutura técnica para potencializar os resultados do projeto. Foram também muitos os professores da área de letras e de ciências humanas que tiveram participação decisiva em alguma fase do projeto. Cabe-me destacar aqui, sempre por delegação da minha colega professora Liana, o professor Walter Lima Torres, a professora Célia Arnes, a professora Ana Camati, que contribuíram na realização de entrevistas e criação do conteúdo. Também merecem uma menção especial a participação do professor Caetano Galindo, que contribuiu com depoimento sobre a presença de Shakespeare na obra de James Joyce, a participação de professora Lucy Collin, que nos concedeu uma entrevista acerca da influência de Shakespeare na obra de Gertrude Stein, e, em especial, a participação da professora Patrícia Camargo, Patrícia, aqui presente, que faz uma bela exposição sobre o diálogo entre Fernando Pessoa e Shakespeare. Em seu depoimento, a professora Patrícia analisa uma carta de Fernando Pessoa que revela o quanto Shakespeare foi fundamental para a criação de seus vários heterônimos. Diz, então, Fernando Pessoa nessa carta: tive sempre, desde criança, a necessidade de aumentar o mundo com personalidades fictícias. Essa tendência não passou com a infância, desenvolveu-se na adolescência, tornou-se finalmente a forma natural do meu espírito. Hoje já não tenho personalidade. Quanto em mim haja de humano, eu o dividi entre os autores vários, de cuja obra sou apenas o executor. Não me custa admitir que eu seja louco, mas exijo que se compreenda que não sou louco diferentemente de Shakespeare. Se encerra aqui tudo o que a Liana me encomendou para dizer a vocês nessa solenidade. Permitam-me, então, acrescentar mais algumas poucas, mas talvez as minhas mais importantes palavras. Essas palavras destinam-se a quem mais merece aqui os nossos profundos agradecimentos e mais sincero reconhecimento: a professora Liana Camargo Leão. Protagonista do sonho e da realidade desse espetacular projeto. As palavras finais de Fernando Pessoa certamente cabem também a ela, que com uma incomum destreza desdobra-se nos encargos da produção, da mediação, da criação, da liderança intelectual, das relações inter e intra-institucionais, da comunicação com o público externo à universidade, entre tantos outros encargos. Acompanhando e admirando os seus movimentos, Liana, não nos custa também acreditar que você é louca. Mas tampouco nos custa aceitar que você também nisso fez de Shakespeare o seu mais adequado alter ego. E assim supriu nossa necessidade, a necessidade que também é de todos nós, de aumentarmos o nosso mundo. Parabéns, muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Zaque Akil Sobrinho. Eu, como reitor, queria deixar algumas mensagens. A primeira delas é que a gente tem na universidade alguns teimosos, algumas pessoas que não se entregam às dificuldades, que não olham para os percalços que a gente tem no caminho, às vezes falta de recurso, como estamos agora, às vezes falta de apoio institucional, como muitas vezes acontece, a nossa burocracia interna que é feita para as coisas não acontecerem, e se joga nos sonhos e projetos. E a Liana, eu falava há pouco com o professor Carlos Rocha, dizia assim,
E ela falou essa frase hoje, que ela chegou com a ideia na cabeça e uma câmera na mão. E a nossa equipe lá da TV formatou de uma maneira admirável uma plataforma que eu creio que democratiza o acesso a um acervo riquíssimo de Shakespeare. Shakespeare ainda vive. Essa ideia de começarmos em Curitiba uma celebração no Brasil inteiro nos honra muito, mostra que a Universidade Federal do Paraná, centenária universidade, está sempre contemporânea, sintonizada nos temas mais modernos possíveis, fazer reflexões sobre os textos de Shakespeare, suas obras, seus filmes e peças, né, sempre nos trazem ensinamento. Alguns deles até muito oportunos para essa saga que vivemos agora, nos dias contemporâneos. No almoço conversávamos um pouco disso, se ele teria criatividade para escrever um roteiro tão intrincado como que o Brasil passa nesse momento. Mas com certeza sim, porque todas as grandes lições de vida e as frases definitivas das suas peças nos trazem sabedoria. Que bom que a Universidade Federal do Paraná tem uma plataforma que permite acesso mundial. E foi essa a ideia da Liana, eu acho que foi esse o resultado de um trabalho de muita gente, do DiBiase, de toda a nossa equipe, o professor Carlos Rocha, a equipe da TV que deu suporte a essa plataforma, nosso centro de informática da universidade e, sobretudo, o setor de ciências humanas, que é um celeiro de talentos. Parabéns, Barra e Lígia, pela força que vocês têm dado e agradecer novamente a nossa embaixada britânica no Brasil. Obrigado, embaixador, por ter escolhido Curitiba, nos dado esse presente de começarmos aqui uma grande celebração, que o Brasil possa se iluminar e a gente traga um pouco de esperança no momento que tanto precisamos. Precisamos de muitos brasileiros de mãos dadas, de braços dados. É com isso que eu vim trazer uma mensagem de esperança, de otimismo e, sobretudo, de união, fraternidade e solidariedade para nós todos. Não vamos nos dividir, vamos continuar juntos. Muito obrigado, boa noite a todos, parabéns pelo evento. Vamos ouvir o excelentíssimo embaixador britânico no Brasil, Dr. Ellis, que fará uso da palavra. Vad jag in dieser Laune ein Weib gefreit. Was ever woman in such honor wooed? O 22 de julho de 1942, o regime nazi em Polônia deu uma ordem que cada judeu tinha que ser entregado ao campo de concentração de Treblinka. Foi uma sentença de morte. Havia umas poucas exceções a esta ordem. Uma delas foi judeus que trabalharam para o Judenrat, o Conselho dos Judeus, uma forma de autoridade judaica dentro de Polônia. E um jovem de 22 anos, que muitos anos mais tarde se tornou o mais famoso crítico de literatura de Alemanha, Marcel Reich-Ranicki, entendeu que naquele dia ele tinha que casar com a namorada dele para salvá-la. Casou e salvou. Muitos anos mais tarde, em 2012, ele contou a história no Bundestag, o parlamento alemão. Vou tentar traduzir o que ele disse. A cerimônia não demorou muito tempo. Até no toda a confusão, a agitação, não me lembro se tem um beijo a tua filha. Mas eu lembro muito bem o sentimento de medo, de ansiedade, de não saber o que aconteceria no dia seguinte. Ainda me lembro aquelas palavras de Shakespeare que me ocorreu, ficou na minha cabeça naquele momento de casar. Vad jag in dieser Laune ein Weib gefreit. Terá havido mulher de tal sorte cortejada. É um prazer estar aqui hoje à noite, estar aqui na linda cidade de Curitiba, de voltar aqui neste belíssimo clube
Eu queria agradecer muito ao presidente, a honra de estar aqui. Queria agradecer, claro, à Universidade Federal do Paraná. Muita gente já falava sobre a professora Liana, mas eu posso juntar as minhas palavras e elogios a todos os outros sobre o trabalho que ela tem feito aqui. Parabéns, professora Liana. Realmente, coração valente nessas circunstâncias. É difícil para mim dar esse discurso por várias razões. Primeiro, porque tive que falar algumas palavras de alemão, mas não preocupem-me, são as únicas palavras de alemão que eu sei falar. Então, este é o limite. Faço isso com um grande prazer de agradecer também aos meus colegas que estão assim escondidos, não sei onde, Mariana, Glaucimara, Renato também, está um aqui, que me ajudam tanto, fazem tanto trabalho para concretizar esta noite. Quero agradecer também, claro, o magnífico reitor. O embaixador é excelentíssimo, mas o reitor é magnífico. Eu acho que entendemos a ordem das coisas. Também um discurso difícil, porque estou dando um discurso ator frustrado que eu sou, em frente a um grande ator, Tiago Lacerda. Muito obrigado, Tiago, por nos juntar hoje à noite. E talvez o mais difícil de todos, que tenho aqui hoje à noite, a minha professora de português está aqui. Onde é que ela está? Maria Ângela, tenho que reconhecer a sua presença aqui. Onde é que ela está? Escondida aqui. Que foi minha... Então, vocês podem julgar depois se eu era mau aluno. Ela é muito boa professora, não preocupe. Estamos aqui para marcar os 400 anos de morte do Shakespeare. Mas, as it says on the banner, Shakespeare lives. Shakespeare vive. O Shakespeare era um inglês, produto do seu tempo, um tempo turbulento no meu país, um tempo de muita tensão religiosa, primeiro, de tensão de guerra com a Espanha, de tensão depois de complôs, de ataques contra a própria rainha, o Gunpowder Plot, não sei dizer isso, complô de pólvora, não sei, obrigado. Então, como sempre, os tempos mais difíceis às vezes produzem o arte mais interessante. Esta é uma grande vantagem quando você está numa época turbulenta. O Brasil vive momentos turbulentos, mas certeza está produzindo alguma arte, alguma resposta muito interessante, pensando, refletindo sobre estes dias difíceis. Shakespeare lives. Por quê? Porque Shakespeare é o mestre da parte pública e das peças de história. Júlio César. Para entender a política não é preciso ir ao Congresso, ouvir o presidente do Congresso, o presidente do Senado. Só é preciso ouvir as palavras de Marco Antônio, no elogio que ele dá ao Júlio César. Brutus says he was ambitious, and Brutus was an honorable man. É um fascinante discurso sobre o poder, como ele transforma o ouvinte durante isso. Demora mais ou menos 3 minutos aquele discurso. E você começa com Brutus aqui e você termina com Brutus aqui. Só com as poucas palavras. É um gênio. Vale a pena ler ou reler, que eu fiz hoje. Shakespeare lives porque ele é mestre do privado também. Não cabe a mim em frente um grande ator falar de Hamlet, mas realmente I have of late wherefore I know not, lost all my mirth. Um dos mais bonitos e mais trágicos discursos que você pode ouvir de um ator, de um escritor. O Shakespeare entende o que é o ser humano. O Shakespeare é um mestre, Shakespeare lives porque ele consegue juntar o público e o privado. Talvez seja o maior gênio dele. E que você traz momentos tão públicos e depois você abre o espaço para o privado, você entra na alma. O Macbeth, um grande exemplo de como você pode ter essas duas vidas, a tragédia de tentar equilibrar esta dualidade. Esta dualidade que existe do público e privado, e Shakespeare lives por causa do trágico e cômico. O porteiro em Macbeth, no momento mais escuro de peça, o porteiro. O gravedigger. Como se diz gravedigger em português? Coveiro. Ainda bem que não conhecia a palavra. Eu acho que é bom. Mostra que tinha passado uma vida boa até agora. O coveiro, até um certo ponto, mostra caminho para o fim de Hamlet. Hamlet é uma história
de tragédia, de frustração e depois da redenção, o Coveiro começa a parte mais importante, onde eu acho que mesmo naquela cena que Hamlet diz, I am Hamlet the Dane. Pela primeira vez ele consegue entender quem é. Shakespeare Lives também, eu digo isso como ator frustrado, porque Shakespeare é muito generoso com os pequenas partes, os pequenos atores também. O maravilhoso parte do Bravantino, o pai de Desdemona em Otelo, que tem umas linhas fantásticas, uma cena magnífica, quando ele mostra a fúria dele contra o fato que o Otelo está casando com a filha dele. Pode ser alguns pais aqui na audiência que já teve este sentimento, não sei, mas... e talvez o meu preferido de todos, o segundo assassino. Não o primeiro assassino, o segundo assassino, que tem estas pérolas de linhas. Sou um indivíduo com os maldosos golpes do mundo e seus embates, irritado de tal modo, deixarem que fria não importa o que for para vexá-lo. I am one whom the vile blows and buffets of the world have so incensed that I am reckless what I do to spite this world. Eu acho que ele só tem 10 linhas em toda a peça, mas são as linhas perfeitas que ele dá. Isso é uma generosidade de um autor também. Também Shakespeare Lives porque ele é o mestre do enredo também. Olha para algumas linhas dele em várias peças e penso, isso fica bem numa novela também, não é? As juras mais fortes consomem-se no fogo da paixão como a mais simples palha. Ter um filho ingrato é mais doloroso do que a mordida de uma serpente. Eu acho que podemos criar algumas novelas à volta dessas linhas. Este é arte para todos, em todos os setores. Shakespeare Lives porque ele é eterno. Os grandes artistas em qualquer forma de arte, Velázquez, Gilberto Silva para o Arsenal. That was a joke. Mozart, músicos também, são eternos porque mostram o que é para ser humano. São universais em tempo e em geografia. Aí, para terminar onde comecei, termino com uma parte de Shakespeare que foi muito apreciado. Havia um grupo de presos numa penitenciária muito longe de aqui, muito longe do meu país também, que tinham ou esconderam um livro de obra de Shakespeare, de obra completa de Shakespeare. E cada um sublinhava as linhas que mais gostava. E um dos presos sublinhou estas linhas. Muito antes de morrer, morreu covarde. Só uma vez o homem forte prova a morte. Das coisas raras de que tenho ciência, sempre me pareceu a mais estranha terem os homens medo, embora saibam que a morte, um fim a todos necessário, vem quando vem. A coward dies 1,000 times before his death, but the valiant taste of death but once. It seems to me most strange that men should fear, seeing that death, a necessary end, will come when it comes. A penitenciária era Robben Island, o preso Nelson Mandela. Shakespeare Lives. Obrigado. Convidamos também para as suas considerações o diretor do British Council, Sr. Eric Klug. Boa noite a todas e a todos. Quero agradecer muito os parceiros, agradecer a presença das autoridades, o Alex, o Tiago, o reitor, mas mais do que tudo a presença de vocês, porque o teatro, o Shakespeare só existe quando tem a plateia, quando tem o público, quando tem os amantes da arte. Eu sou diretor do British Council, vou falar muito breves palavras, porque também é um tall order, como se fala em inglês, falar depois de um embaixador tão articulado e antes do Tiago Lacerda, quer dizer, é um lugar muito ingrato para se colocar. Eu sou diretor do British Council e essa é uma campanha global do British Council. A gente tem mais de 100 países envolvidos na campanha do Shakespeare Lives. E o Alex já falou
algumas razões pelas quais o Shakespeare ainda vive, apesar de, obviamente, estar morto há 400 anos. E essa dicotomia, esse paradoxo, é muito interessante. Por que ele vive? Pelo poder dos conceitos, como o Alex levantou, ou porque ele falou de tudo, de traição, de sexo, de política, de poder, de gênero, com tal propriedade que é referência em todos esses aspectos. Sempre uma discussão sobre justiça, sobre qualquer tema, pode remeter a Shakespeare com muita propriedade. Há muitas razões pelas quais ele vive, a gente quer continuar que essa vida seja potente e seja capacitadora. Então, o programa Shakespeare Lives, ele começa agora, está sendo anunciado para a imprensa hoje, anunciado para vocês. É um grande prazer estar aqui em Curitiba fazendo isso. E inclui programas que capacitam pessoas a entender melhor o mundo, a desenvolver a arte, desenvolver literatura, tradução, teatro, aprender academicamente, se desenvolver a sua linguagem usando temática shakespeariana. Eu vou mencionar alguns projetos que a gente tem durante esse ano, mas todos têm esse caráter de perenidade e de capacitação. A gente vai ter, por exemplo, o Shakespeare Forum em 3 cidades. Teremos fóruns de dramaturgos, diretores e atores que discutirão como encenar Shakespeare atualmente. Teremos a coleção de filmes do BFI, do British Film Institute, e do National Theatre, apresentada em várias cidades do Brasil, mostrando Shakespeare, do Laurence Olivier até o Shakespeare encenado hoje em dia. Teremos o Shakespeare in Debate, então, encontros como esse em que se falará de política, de gênero, de temas atuais sob um viés shakespeariano. Uma campanha global online chamada Play Your Part, em que vocês todos estão convidados a gravar o seu trecho preferido de Shakespeare e colocar na internet, porque o Shakespeare também funciona no Twitter. Shakespeare funciona em qualquer lugar. Shakespeare está hoje no House of Cards, que você vê na Netflix, está no Festival de Teatro de Curitiba, aqui, 400 anos depois, está nos Slam Poetry, nas batalhas de rima dos rappers, em Londres e no Brasil também. Shakespeare está na linguagem. O número de vocábulos que Shakespeare criou para a língua é indizível, é muito grande. Isso até chegou até no português. Então, a gente tem palavras em português que vieram das palavras inglesas criadas por Shakespeare. Então, a gente queria convidar vocês para participar dessa temporada magnífica que marca os 400 anos da morte de Shakespeare. A gente já marcou os 450 do nascimento de Shakespeare há 2 anos atrás, porque é uma festa constante, é uma celebração constante desse legado tão importante do bardo. O British Council, ele trabalha no Brasil há 70 anos, criando vínculos entre o Reino Unido e o Brasil em várias áreas, em esportes, artes, educação, língua inglesa e exames. E esse vai ser o nosso tema principal nesse ano, junto com as Olimpíadas, obviamente, que a gente tem um legado olímpico, as Olimpíadas vindas de Londres em 2012, indo para o Rio de Janeiro em 2016. Então, esses são os 2 nossos grandes temas. Então, de novo, é um grande prazer tê-los aqui. Quero agradecer de novo a Liana, a universidade, aos parceiros todos, a Graciosa, e, mais uma vez, a vocês por estarem presentes. O site shakespearelives.org.br tem toda a programação do que vai acontecer e muita coisa vai ser anunciada nesse site. Então, por favor, participem, começando agora, assistindo provavelmente o Tiago Lacerda ensinando Shakespeare atual no Brasil de hoje. Muito obrigado. Então, conosco, professora Liana, embaixador Alex e Tiago Lacerda. Acho que você no meio, né? Bom, boa noite. Eu agradeço a presença da minha universidade aqui. É um prazer estar no Graciosa, abrindo essa campanha, porque eu sou diretora cultural daqui. Muita gente não sabe disso, às vezes até eu esqueço, mas, porque eu frequento outras coisas aqui. Enfim, é um prazer enorme receber o embaixador britânico aqui, a quem eu conheci há pouquíssimo tempo, e abrirmos essa campanha com o Tiago Lacerda, que já está na sua 3ª montagem de Shakespeare. Então, eu vou começar perguntando ao Tiago
como que começou esse interesse dele por Shakespeare, sendo que acho que a primeira peça que ele montou foi o Hamlet. Bom, muito boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui em Curitiba novamente, por ocasião do Festival de Curitiba de Teatro. Quero parabenizar ao Leandro e a toda a equipe que sustenta bravamente esse festival por 25 anos. O impacto na cultura brasileira que o Festival de Teatro de Curitiba tem é imenso. E a gente sabe como é difícil lutar pelo teatro, pela cultura e pela educação nesse país. Especialmente em tempos difíceis, como esse ano. Queria dizer que eu tenho a alegria de ter conosco o nosso elenco querido, Filipinho Martins, Luiz Visotto, Lolô, Lorival Prudêncio, Marco Antônio Pâmio, Luísa Thierry, André Rendes e você, minha gatinha. Está ali, Estelinha de Paula. A nossa produtora Érica, são meus colegas, companheiros de cena que têm o privilégio de fazer parte de um seleto grupo de seres humanos que proferiram essas palavras, essas imagens e essas ideias, a imaginação shakespeariana ao longo dos tempos. Eu tenho essa consciência todos os dias, quando eu estou em cena, desde o Hamlet e agora com o Macbeth e com o Medida por Medida. É uma consciência de ser verdadeiramente um privilegiado. A obra do Shakespeare, ela é tão maravilhosa e é tão poderosa que sobrevive de forma completamente viva, mesmo após 400 anos. Nada é tão moderno, nada é tão vanguarda, nada é tão provocador, tão inspirador quanto a obra desse homem maravilhoso. Então, poder estar aqui hoje, dividindo o palco com o Alex, o seu discurso me emocionou algumas vezes, de verdade, porque realmente é um privilégio. Você citou Nelson Mandela, citou o regime nazista, as circunstâncias humanas a qual todos nós estamos expostos. E essa pergunta é uma pergunta que foi, não é uma pergunta, mas uma constatação que foi feita aqui algumas vezes já. Por que o Shakespeare vive? Porque o Shakespeare fala sobre nós. Ele fala sobre cada um de nós. Não sou eu que estou em cena, é a humanidade inteira em cena comigo. Enquanto houver um ser humano pisando o chão do planeta, o Shakespeare será moderno, porque ele investiga a natureza, a complexidade e a fragilidade humana diante das estruturas civilizatórias que fazem de nós seres humanos e não animais. É por isso que ele sobrevive vivo, porque ele fala de cada um de nós. E por um outro motivo também, porque as histórias são maravilhosas. Se as histórias fossem ruins, essa genialidade toda talvez não fosse representada. É um grande contador de história. Ele tem uma engenharia dramática, uma costura dramatúrgica que nenhum outro escritor no mundo conseguiu alcançar, apesar de serem maravilhosos alguns deles. Mas a engenharia, a contação de história é absolutamente fascinante. Se você começa a dissecar as peças, você percebe que esse cara sabe exatamente o que está fazendo para conduzir a nossa atenção cena a cena, fala a fala. Não tem nada ali que seja impensado ou que seja gratuito. Então, esses são os dois grandes motivos pelo qual a gente está aqui hoje falando desse personagem maravilhoso. Tudo isso foi o meu prólogo para responder a sua pergunta. Eu tive o privilégio de entrar em contato com a obra do Shakespeare quando comecei a minha carreira, quando eu decidi que esse seria o meu caminho e escolhi aprender
compreensão da natureza que o Shakespeare tem, do ciclo natural das coisas, do processo natural do ser humano, a ir em direção a isso, buscar essa simplicidade naquele maravilhamento inteiro, complexo, gigantesco que é a obra do Shakespeare, é parte do que a gente faz, é parte do nosso desafio, né? De que maneira trazer essas histórias maravilhosas para o proscênio. Qualquer coisa que atrapalhe as histórias não é bem-vinda. Está tudo ali. Está tudo ali. O nosso trabalho é simplesmente contar essas histórias para o público. E é o que a gente tem feito com sucesso desde o Hamlet e agora com a temporada do repertório Shakespeare. Antes de passar a palavra para o Alex fazer alguma pergunta, eu queria só complementar uma informação. O Ron Daniels, Ronaldo Daniel, né? Chama de Ronaldo, que ele gosta, ele prefere. De Nikit, de Niterói, que alcançou essa eminência mundial na direção das peças shakespearianas, dirigiu os grandes atores britânicos, como, por exemplo, o Derek Jacobi, a Judi Dench. Mark Rylance, agora ganhador do Oscar. O Mark Rylance fez o Hamlet do Ron, o famoso Hamlet de pijamas da Royal, que foi uma montagem que fez um sucesso enorme pelo mundo inteiro. O Mark Rylance é ator do Ron. E o Mark Rylance, para o público assim de que vai a cinema, que gosta de cinema, ele acabou de ganhar o Oscar pelo ator coadjuvante no... Como é que é o nome do filme? O filme eu já não me recordo mais. É do Ponte de Espiões. Não sei se já estreou no Brasil, tenho dúvida. Já estreou no Brasil. Bom, então, só para complementar a pergunta, eu queria te perguntar o seguinte. Quando eu leio Shakespeare com os meus alunos na universidade, a dificuldade primeira que nós temos que superar é o seguinte: o texto de Shakespeare é muito... ele não tem rubricas, ele não tem direção para o ator, como na dramaturgia contemporânea e moderna, onde a gente tem os parênteses e se diz assim, devagar, falar rápido, ou com tal emoção. Essa coisa da rubrica que descreve e auxilia o ator. Ao mesmo tempo, o que o texto tem é incluir as rubricas nas próprias falas. Então, a leitura do ator e do diretor tem que ser extremamente cuidadosa para perceber que ali, naquele texto, é que está embutido a direção para o ator. Eu queria saber como é que foi isso para você, de sair do texto lido para perceber o texto como roteiro de encenação. Bom, uma das coisas fundamentais do que a gente faz, para mim, pelo menos, tem gente que não gosta, mas para mim é fundamental o trabalho de entendimento da peça. O trabalho de mesa, é um trabalho antes de tudo. Nesse momento, a gente descobre que o texto diz para a gente. Quando você tem um texto ruim, muitas vezes é importante ter rubrica. Mas quando o texto é bom, está tudo ali. Está tudo ali. Não, uma das coisas interessantes a respeito do nosso trabalho com o Ron é que ele repete uma coisa maravilhosa. Ele diz, confia no texto. Vai, porque ele sabe o que está fazendo. Então, o Macbeth, eu digo o nome de 12 animais. O Macbeth tem 12 animais, rinoceronte, corvo, cobra, jacaré, urso, tigre, besouro, morcego, pomba, galinha, escorpião. Como é que o cara encaixa escorpião, tigre, rinoceronte numa peça que tem 1h40 e aquilo é bom? Você fica, como é que é isso? Como é que isso fala e dá certo? Então, as indicações, os caminhos que você escolhe, muitas vezes eles acontecem de uma maneira absolutamente natural, porque à medida que você se apropria do texto, aquilo vai te conduzindo de uma certa forma. E isso não acaba nunca, porque quando a gente estreia e abre o pano e entra a plateia, a gente descobre que aquelas dinâmicas são um pouco diferentes às vezes. E à medida que a temporada avança, você desiste daquilo e volta para trás, resolve fazer uma outra coisa. Então,
Eu considero as rubricas não desnecessárias, não se trata disso, mas eu acho que o texto conduz muito a gente, sabe? E à medida em que você se apropria, em que você mergulha cada vez mais na investigação, que o Hamlet sai de cena,
é maravilhosa, seria maravilhoso um dia fazer, mas todo mundo faz, todo mundo já viu, eu acho que o Calígula é o meu Hamlet. E o Calígula, do Camus, para quem não sabe, o Camus só escreveu aquilo porque existiu o Hamlet. A estrutura da dramaturgia contida na peça, que o Camus lança a mão, ela é chupada da estrutura do Hamlet, é impressionante. Então eu resolvi descobrir isso e resolvi admitir que o Calígula era o meu Hamlet. Quando o Ronaldo me convidou, e eu aceitei fazer, não só porque seria maravilhoso fazer o Hamlet, mas também por causa dele. Eu sabia que eu precisava de uma figura como ele para encarar essa jornada. E realmente, eu acho que eu estava com razão, mas eu te cortei. Não, o fantasma do Hamlet, você precisava do pai, né, do Ron Daniels. Sim, precisamos do norte, todos. E no Hamlet, você recorda assim, algum trecho que te emocionou mais? O Alex recitou o trecho dele. Você lembra aí? É que em português. Agora eu estou com inglês e português na cabeça. Não, eu fico no acto 3. Ele está falando com o Rosencrantz e Guildenstern. Eu não devo responder a pergunta que é para Tiago Lacerda. Não, por favor, até porque eu não lembro. Mas dos gênios do Shakespeare é na transformação, no momento de revelação e transformação. Se você vê, por exemplo, em Hamlet, para mim, o momento mais brilhante é o momento em que o rei, o tio, volta para a audiência. Depois de ser um mal de fita desde o início, o homem horrível, depois volta para a audiência e olha para eles e confessa. É um momento de gênio, porque você entra na alma, então ele é um ser humano como os outros seres humanos. Um outro exemplo de transformação seria em King Lear. O Lear, quando ele começa a enlouquecer, é magnífico de raiva que ele tem sobre as filhas. I shall do such things, I know not what they are, but they shall be the terror of the earth. Terror da terra. E uma fúria, depois ele olha para o fool, não sei dizer em português. O bobo. O bobo, ele diz, oh fool, I shall go mad. De momento de revelação para ele entende que está enlouquecendo, ao mesmo tempo que ele está no seu magnífico fúria. E essa capacidade de revelar, de transformar num segundo. O Macbeth tem isso também. Você entra no Macbeth. Macbeth revela, fala com a audiência. Então isso é um momento muito emocionante. Ainda mais porque eu vi o meu pai fazer o rei, o tio de Hamlet. Como eu achei o meu pai era boa pessoa, depois eu vi ele em Hamlet, eu achei ruim depois disso. Mas olha, são muitos momentos. Eu queria lembrar uma ideia que o professor Uzak comentou aqui, que é a coisa da esperança, né? O Shakespeare, existem controvérsias a respeito de quem ele era, se era nobre, se era do povo, não interessa. É o menos importante. O importante é que as peças são maravilhosas. Mas ele tem uma consciência a respeito da natureza que é absolutamente fascinante e nos ensina muito, né? As peças, de um modo geral, têm uma trajetória e ele nos diz que depois do mais rigoroso inverno, debaixo da neve mais espessa, germina uma semente. Então, essa ideia de que o ciclo da natureza se cumpre invariavelmente é uma lição. Então, a pertinência de encenar Shakespeare hoje, em qualquer época, mas especialmente hoje, em Curitiba. A gente vai sair daqui e vai para Belo Horizonte. E pelo país, pelo momento delicado que a gente vive, pelo momento conturbado de questionamentos e acontecimentos, levar essa ideia de que a gente vai germinar, a gente vai passar por isso e alguma coisa vem depois disso, sabe? Então, eu acho que essa é uma ideia shakespeariana. O Fortinbras representa essa nova esperança no Hamlet. O Malcolm representa essa nova esperança no Macbeth. Quando aquela gente toda, quando aquele caos todo é ceifado, uma nova ordem apresenta de novo um caminho. Então, isso é Shakespeare. São momentos lindos. Eu gosto muito do Hamlet. Eu gosto tanto do Hamlet que
tem 3 anos que nós terminamos a peça, e às vezes eu estou em casa sozinho, quando todos dormem, meus filhos dormem, minha mulher dorme, às vezes não consigo dormir, eu tenho saudades do Hamlet. Eu vou para a minha biblioteca, pego o texto, abro e fico dizendo em voz alta o texto, 3 horas da manhã, louco, coisa de maluco, mas é um bálsamo poder ouvir e falar de novo aquilo. Eu estava dizendo, eu estava sentado ali, e você dizendo os trechos da peça, me emociona, porque realmente é poderosíssimo. Eu adoro o momento da resignação, quando ele está com Horácio e ele percebe, deixa estar. Let be. Let be. Você e o John Lennon. Sabe? Só que o John Lennon é let it be. Mas o Shakespeare é let be. Eu tenho certeza que o John Lennon leu Shakespeare. Mas a verdade é que aquele momento em que ele diz: se for agora, não será depois, se não for depois, será agora, e se não for agora, ainda assim será depois. Deixe estar, meu amigo, e vamos dar um fim a tudo isso. Isso é de uma potência de entendimento, é de uma resignação humana, né? Eu sou muito suspeito. O primeiro monólogo do Hamlet, e o inglês é maravilhoso, porque em inglês tem o jogo com a língua, que é oh, so solid, ai, é lindo. Fala de novo, Alex. Oh, if the soul so solid, flesh would melt. Solid tem um duplo significado, e esse jogo com as palavras que o inglês contém e que às vezes é impossível a gente segurar. E eu, como brincadeira, cada apresentação eu escolhia, pode ser sólido ou suja. E eu dizia, cada dia eu dizia uma diferente, então, de acordo com o que eu tivesse. Então, essa brincadeira para o ator, essa liberdade de poder brincar com as ideias do Shakespeare, é lindo. As cenas com a Gertrude, a minha cena favorita é a cena com a mãe, a cena com a dolorosa acontecendo, que eu não sei o que é, que se eu pudesse escolher, eu preferia que me derretesse agora. Então, essa possibilidade é linda. E deixa eu até fazer uma parte aqui. É interessante, porque a passagem que o Alex citou, essa passagem que você está citando, do Solid Flesh, né, é o desejo de morte do Hamlet, no primeiro ato. E ele só vai se concretizar nessa outra passagem que o Tiago citou, o let be. Porque quando ele fala let be, é a aceitação de que ele
pode, então, executar a vingança e, se ele morrer nessa tarefa, let be, deixe estar. Ele tem que enfrentar aquilo que a vida coloca diante dele. Não dá para fugir. Nessa fuga do Hamlet, 8 pessoas morreram, você tem 8 corpos no palco. Então, agora está na hora do let be, né? Vou enfrentar a minha tarefa. Sim. A gente pode falar. Vamos para o Macbeth agora? Vamos para o Macbeth. Enfim, o Hamlet tem uma coisa interessante sobre... A gente tem uma temporada de repertório, são 2 textos, o Macbeth e o Medida por Medida, uma tragédia e uma comédia. A gente oferece para o público a experiência do gênero. Foi dito aqui também, acho que por você, a coisa da jornada do gênero. Por que esse homem é maravilhoso? Por que ele consegue abordar os temas, e os temas são recorrentes, ao longo da obra inteira dele. O Ronaldo brinca dizendo que o Shakespeare só escreveu uma peça, e na verdade isso é uma ideia maravilhosa, mas como é que ele consegue abordar os temas que são recorrentes dentro daquela natureza macbetiana, e de repente aquilo vira um grande carnaval e aquelas questões continuam ali. Então a temporada se trata disso, de oferecer ao público a jornada do gênero, a experiência da comédia e da tragédia no mesmo palco, o mesmo ator, os mesmos atores, e fazer o público experimentar isso. Sobre o Hamlet, existem milhões de ideias a respeito da peça. Uma delas, que é uma ideia que eu gosto, é que a história do Hamlet é a história sobre a não ação, a hesitação daquele menino ao cumprir o seu papel, a hesitação dele em se reconhecer, a hesitação dele em acreditar, em levar até o final, que se traduz naquele momento lá que ele diz: chega, vamos. Mas é a história da não ação. Depois de escrever essa peça, ele escreve uma peça chamada Macbeth. O Macbeth, eu diria, no alto da minha audácia e da minha humilde opinião, que o Macbeth é o exercício oposto ao Hamlet. O Macbeth é o exercício da ação. É como se ele dissesse para a plateia: olha o que acontece com uma história onde o menino não faz. Hamlet. Aí ele foi para casa e disse: e se ele tivesse feito? Olha o que acontece. Macbeth. Então, como ator, como figura inquieta, como pessoa, como investigador, me interessava muito essa jornada da não ação para a ação macbetiana. Então, quem viu o nosso Hamlet vai poder ver agora o Macbeth como exercício dessa dialética e dessa investigação shakespeariana. Então, ele faz isso com a gente, ele leva a gente a revisitar os conceitos ao longo da obra inteira. São conceitos que vira e mexe, ele retoma. E o Macbeth tem essa potência, né? Um paradoxo, uma antítese perfeita ao Hamlet. São 2 personalidades. Afinal do ato quinto de cada peça, você tem quase o mesmo discurso. Tomorrow and tomorrow and tomorrow, bring on this petty pace from day to day. Que é exatamente como The Readiness is All, que é no ato quinto de Hamlet. Mas você chega deste ponto de caminhos tão diferentes que você, naquela fase, uma peça em declínio, aceitando tudo. I am so far in blood stepped in, that the going forth would seem as easy as the coming hence. Eu já matei tanta gente que eu vou continuar, porque já perdi a minha alma. Mas para o Hamlet é exatamente o oposto, é recuperação de alma pela ação. Então, ele termina no mesmo lugar, todos morrem, claro, isto é Shakespeare, todos têm que morrer, mas um feliz, outro muito triste. Na próxima vez que nós nos encontrarmos aqui com o Alex e o Thiago, a gente vai ter legenda, tá? Mas, então, Thiago, recuperando outra ideia que você comentou, pode falar. Eu vou fazer o Marco Antônio. A próxima é o Antônio Cleópatra. Mas isso é pela primeira vez que eu estou dizendo na frente de alguém. Faremos o Antônio Cleópatra na sequência. Então... Olha o Lolo ali, eu quero! Estaremos, amigos, estaremos. Vamos fazer o Antônio Cleópatra. Seria maravilhoso fazer o Antônio Cleópatra junto com o Romeu e Julieta, por exemplo, né? A história de um amor juvenil e a história de um amor maduro, né?
a mesma brincadeira que a gente está fazendo com a tragédia, com a comédia, oferecer para o público esse homem falando sobre o amor do ponto de vista de dois meninos e esse homem falando sobre o amor do ponto de vista de duas figuras maduras, né? Um homem e uma mulher maravilhosa, um homem que simplesmente diz: foda-se o Império Romano, eu preciso dela. Você imagina, você sai daquele... Isso não é uma tradução literal do texto. Não é literal. Não é maravilhoso sair daquele monólogo do balcão e cair nessa ideia do amadurecimento do amor, oferecer a jornada do amor através do Shakespeare? Isso seria maravilhoso. Aproveitando o que o Alex colocou sobre o tomorrow and tomorrow and tomorrow, né? Amanhã, amanhã e amanhã. Não vou falar, mas eu vou pedir para você falar. É o momento que o Macbeth recebe a notícia de que a Lady Macbeth morreu. Ela se suicida, ela enlouquece com a ideia do crime. Do crime não, ela vê o corpo do rei morto. No momento em que ela vê, ela não enlouquece. 3 atos depois, ela enlouquece. E aí ela tem a cena do sonambulismo e se suicida. Eu vou pedir... Posso pedir uma palhinha? Pode. Eu farei melhor amanhã, mas... Não, mas é só para atrair o público para o teatro. Pode. Bom, esse monólogo é um dos maiores desafios da carreira de qualquer ator. Assim como o Hamlet tem alguns, esse monólogo é de uma beleza interminável e eu tenho a sensação em cena de que a cada dia eu busco fazer esse monólogo pela primeira vez. Pode fazer em pé? Me perdoe dizer em português, eu adoraria conseguir dizer em inglês, mas também me perdoem, as coisas não são fáceis, eu tenho vergonha. Mas isso aqui é um palco, olha só, a gente montou aqui. O amanhã e o amanhã e o amanhã se arrasta a pequenos passos, dia após dia, até o tempo chegar ao fim. E todos os nossos dias de ontem iluminam aos tolos o caminho da morte. Apaga, vela fugaz. A vida não é mais do que uma sombra que passa. É um pobre ator que, vaidoso e inseguro, toma sua vez no palco de quem depois não se ouve falar mais. É uma história contada por um idiota, cheia de som e de fúria, que não significa nada. Tá me devendo uma. Bom, eu vou fazer
quando a peça começa, ele é um homem maravilhoso. É um erro acreditar que ele é mau ou que ele é... o Shakespeare e o Macbeth principalmente. A respeito do Ângelo, o Medida por Medida podia ter sido escrito em Brasília, semana passada. O Medida por Medida trata a história de... E não só em Brasília, poderia ter sido escrito há 40 anos atrás, poderia ter sido escrito na Alemanha, na Austrália, na Dinamarca, no Argentina. Daqui a 80 anos será pertinente. Veja bem, não me entendam mal. Mas o que eu quero dizer é que as coisas são absolutamente pertinentes em Shakespeare. O Medida por Medida é uma peça menos conhecida que o Macbeth, e é uma peça que trata da história de um governante que perde a mão da governabilidade, se retira e coloca no lugar dele alguém para realizar o que precisa ser feito, para exercer a lei e restabelecer a ordem. Só que essa figura se corrompe. Sentado no trono, ele se descobre com uma natureza que não imaginava que tivesse e diz: e agora? O que eu faço com isso que eu não sabia que existia? Não quero saber, eu vou dar voz a isso. E se corrompe e assedia a protagonista da peça, e o assédio feminino também é um assunto pertinente. Na nossa cultura, o que as mulheres passam a respeito do machismo, da opressão, do gênero, né? Então você tem em cena um assédio sexual explícito, aquela coisa do diretor da empresa, do diretor da novela, do Big Boss, a opressão do poder sobre os de menos voz, né? E a coisa da mulher sendo colocada nessa situação, né, do poder nas mãos de um homem, etc. Então esse cara que foi colocado ali para estabelecer a ordem
e recuperar a governabilidade daquele lugar, esse cara se vê um animal, Macbeth. Então essa dialética da obra do Shakespeare me interessa muito. De que maneira a gente conta uma história, depois conta outra, mas a gente, lembra disso aqui, está contido naquela. E esse é um tema recorrente para o autor, né, essa investigação. Então, naquele momento o Ângelo vira e o Duque precisa, engenhosamente, aí a dramaturgia do cara, o Duque descobre essa trama e volta para punir essa figura e restabelecer a ordem, justiça por justiça, medida por medida. Então essa é a história do medida por medida. O governante que perde a mão, coloca no seu lugar alguém para recuperar essa ordem, essa pessoa se corrompe e ele volta para reequilibrar as coisas, né? Então é sobre isso que trata as duas peças. E é uma brincadeira maravilhosa, eu tenho certeza, a gente adora fazer, o elenco, poxa, né, como é prazeroso. As pessoas falam, você é maluco, 2 peças, eu sei o que é bom, é maravilhoso, é muito mais maravilhoso do que difícil, então é um prazer enorme ter essa brincadeira e poder estar aqui em Curitiba dizendo esse texto, é realmente um privilégio enorme. Bom, já que você está gostando tanto de dizer o texto, eu vou pedir para ele dizer mais um textinho do Medida por Medida, só recuperando, né? Então, é uma peça sobre governo, corrupção, justiça e misericórdia. Exato. Então, é uma peça, assim, fantástica, é uma comédia, mas é uma comédia sombria, porque como o Alex, acho que foi o Alex que falou, tragédia e comédia se misturam em Shakespeare, como na vida. Você pode agora... O monólogo do Ângelo? É. Eu posso dizer o monólogo do... quando ele descobre que tem desejos por aquela mulher, ele diz... Em pé, em pé. Ele diz... Eu diz, o que é isso? O que é isso? A culpa é dela ou é minha? Quem é maior pecador? Quem tenta ou quem é tentado? Não é ela que está me tentando, e sim eu, que em plena luz do sol, estando ao lado de uma flor, corrompo a sua beleza como se fosse uma carcaça. Será que o pudor de uma mulher nos seduz mais do que a sua leviandade? Quando há tantas terras arrasadas, por que queremos destruir um santuário para ali instalar nossos vícios? Que vergonha, que vergonha, que vergonha! O que é isso, Ângelo? Quem é você? Será que você é tão sórdido que a deseja justo pelas coisas que a fazem tão boa? Deixe seu irmão viver. Quando o juiz é corrupto, os ladrões têm direito de roubar. Ou será que a amo tanto que desejo ouvir mais uma vez a sua voz e desfrutar novamente de seu olhar? Que sonho é esse? Demônio astuto, que para pegar um santo colocas uma santa em seu anzol. A tentação mais perigosa é aquela que nos conduz ao pecado por amor à virtude. Nenhuma mulher da vida, por mais bela e sedutora, pôde despertar o meu desejo. Já essa moça, de tão virtuosa, me conquistou. Até hoje, ao ver os homens apaixonados, eu sempre sorri, sem nada entender. Tem uma coisa muito interessante sobre... uma das tarefas mais ingratas a respeito do Shakespeare é traduzir as peças, né? Então, eu considero que as traduções são muito importantes para... Não fala mal da Bárbara. Não, imagina, eu amo a Bárbara, jamais falaria, eu respeito profundo pela Bárbara. Mas é que, realmente, a questão da tradução é um ponto extremamente importante para que as histórias sejam compreendidas, né? E eu considero as nossas traduções, tanto do Hamlet quanto do Macbeth do Medida, traduções muito interessantes na medida em que o que está sendo dito lá é Shakespeare e a gente consegue perceber o que está ali, né? Nesse momento, as escolhas do Marcos Daoud e do Ron Daniels, que são os dois tradutores, as escolhas eram feitas em cima dessas duas ideias. Vamos preservar o Shakespeare e vamos fazer com que isso seja principalmente entendido
no ouvido da plateia brasileira. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam absolutamente cada ideia, cada imagem. Então, eu acho que as traduções que a gente tem são duas traduções muito poderosas. Eu acho que isso contribui para levar o teatro do Shakespeare de forma mais objetiva e mais simples ao ouvido da plateia brasileira. Eu tenho mais uma. Peraí, antes, posso fazer mais uma? Pode. É porque eu ia pedir para você falar mais uma fala. É o seguinte, você falou da tentação do Ângelo pela pura Isabela. Isabela, freira, etc. Eu queria agora que você falasse um pouquinho e recitasse a tentação do Macbeth, quando ele fala, eu sei na outra tradução, a tentação do sobrenatural não pode nem ser boa, nem ser má. Primeiro monólogo de pé? Yes. O primeiro monólogo do Macbeth é duas verdades. Que gênio, ele começa um monólogo com essa ideia, né? Duas verdades. O que é a verdade, né? Aliás, o momento mais lindo do Hamlet para mim é a primeira frase da peça. O cara abre o Hamlet com a peça inaugura com quem está aí. Who's there? A primeira frase da peça é a maior pergunta da existência humana. O Shakespeare inaugurou o pensamento do homem moderno. E esse pensamento pode estar contido nessa única frase. Como é que o cara tem a coragem de começar uma peça assim? Isso pode ser absolutamente tudo, né? Mas quem está lá é o fantasma, é quem veio do além. Então é uma questão ontológica, sim, né? Quem está aí? Mas é também uma pergunta para cada um de nós. Exatamente. O fantasma, ele está lá. A gente sabe que essa é a história, etc. Mas o quem está aí ecoa no ouvido de cada ser humano que pisa o sol desse planeta. É a maior pergunta do existencialismo. Sartre. Não... Enfim, eu adoro. Então, e também da plateia, né? Porque você está no escuro e você pergunta, quem está aí? Quem e está a gente aí? Sentado, né? Pode ser para mim que estou na coxia, pode ser para a plateia, pode ser para o fantasma. Então, a genialidade daquela fugacidade daquele momento, o cara inaugura a maior história. A Juliana Vieira, que é uma estudante de teatro, ela pergunta: na construção de um personagem, você segue alguma linha específica, como Stanislavski, algo nesse gênero, né? E como um diretor ajuda a estabelecer um norte na preparação física e psicológica dos personagens depois do trabalho de mesa? Que legal. Bom, primeiro, a minha história é uma história muito pouco ortodoxa. Assim. Eu não tenho formação de ator. Para ser breve, eu queria ser gerente de banco.
E eu fui fazer teatro porque eu sempre fui tímido. E a minha carreira começou meio que por acaso. Na verdade, eu aprendi o meu ofício em cena. Eu aprendi fazendo e observando os colegas com quem eu já trabalhei, e é assim até hoje. Eu tenho a felicidade de ter ao meu lado atores magníficos e aprendo com eles todo dia, olhando como eles fazem, como eles resolvem as questões da cena, como eles investigam seus personagens. Então, o meu processo é um processo absolutamente intuitivo. É claro que ao longo desses 18 anos de carreira, eu estudei muito, eu li muito, me informei muito, já li bastante coisa, todos os caras, ou pelo menos muitos deles, mas eu não tenho segurança para te dizer qual é o meu processo, eu não tenho um nome para o que eu sou. Eu sou intuitivo e as minhas respostas estão sempre no texto. Tudo que eu preciso é no texto que eu vou, é para lá que eu recorro. A despeito de tudo que eu já estudei, de todas as experiências que eu já tive, e da minha vivência como homem, né, de 38 anos. Então é isso. E a respeito do diretor, o diretor é fundamental para um ator como eu, que não é propriamente um ator que tenha recursos, entre aspas, técnicos, para encontrar e definir os meus caminhos. Eu preciso de um diretor. Eu preciso de um norte, eu preciso dialogar com alguém que tenha um entendimento completo do que a gente está fazendo e que aponte um caminho, para que nesse caminho a gente ache a nossa música. Mas para mim é fundamental um bom diretor. Se o diretor for ruim, aí é uma lambança. Deixa eu te falar um negócio. Mas eu preciso do diretor. O Marlon Brando, aconteceu a mesma coisa com ele. Ele tinha... Opa. Exatamente. Aliás, você está bem para 38. Obrigado, querido. O que aconteceu com o Marlon Brando? Só para você. Ele tinha que fazer o Marco Antônio, do Júlio César. E ele tinha muito medo, por ser um ator americano, enfrentar um texto de um dramaturgo inglês. E aí ele foi esperto, porque ele foi no trailer, estavam filmando, do John Gielgud, e pediu, me ensina tudo. Fala para mim. Eu tenho uma experiência, só para te dizer, para ilustrar, essa é uma experiência muito legal da minha vida. Assim. O primeiro trabalho que eu fiz na vida, eu fiz com... Entre os atores que faziam comigo, tinha o Paulo Autran, que é o nosso John Gielgud, que é o nosso Laurence Olivier. E eu, com 19 anos, dividi no camarim com o Paulo. O Paulo fumava muito, e o camareiro saiu assim do camarim. Era a primeira cena da minha vida, o primeiro trabalho da minha vida, praticamente. E eu estava no camarim, colocando a minha camisa, o meu figurino, e o Paulo Autran, já um senhor de quase 70 anos, sentado no sofá, fumando, feito um louco, de perna cruzada, e ele me olhando, assim. E eu estou trocando de roupa, estou vendo aquele... Porra, o Paulo Autran está me olhando, né, cara? E aí eu ali, assim, trocando de roupa no espelho, de repente eu ouço uma voz assim, Tiago, o que você acha do seu personagem? Aí eu falei, caralho, o que eu falo para esse cara agora, velho? O que eu vou dizer para ele? O que quer que eu diga? Aí fiquei assim, só parecia uns 30 minutos em silêncio, mas eram 3 segundos. Aí eu falei, Paulo, eu sei lá, porra. Eu não sei o que eu acho do personagem. Aí ele olhou para mim e falou, ele falou assim, você decorou? Você tem uma cena agora? Eu falei, tenho. Você decorou a cena? Eu falei, decorei. Cadê ela? Eu peguei e entreguei para ele, ele falou, senta aqui. Ele sentou do meu lado, me colocou sentadinho do lado dele. E ele falou assim, então vamos passar a cena, fala aí. E eu dei o meu texto, ele deu a réplica, deu o meu texto. Quando terminou, ele falou assim, muito bem, agora se você quiser, você também pode fazer assim. E fez a cena de novo comigo diferente. Aí quando terminou, ele falou assim, se você quiser, você também pode fazer assim. E fez de outro jeito. E fez uma 4ª vez diferente. E ele falou, pronto, agora você escolhe. Isso são 10 anos de curso de teatro. A Carolina Degan, ela faz uma pergunta bem simples. O que Shakespeare agregou a você como ator? Vocês têm tempo? A Eliana pediu para eu levantar. Você me gosta de ver em pé. Bom,
me lembrei do Paulo Otran de novo. A verdade é que o Shakespeare transformou o meu entendimento a respeito do meu ofício, né? O Shakespeare ofereceu para mim ferramentas que eu não imaginava que tinha. Ofereceu para mim a oportunidade de entender o que é uma boa história. Eu me lembro que a gente estava na temporada do Hamlet lá no Rio, e eu encontrei um ator que eu não me lembro, não sei se era o Genésio de Barros, um ator maravilhoso, que foi ver a peça, o Magnani, acho que era o Magnani. E aí o Magnani saiu da peça, a peça terminou, ele estava emocionado, e eu fui dar um abraço nele, cansado e tal. Aí ele falou, poxa, que maravilha, parabéns, que lindo o seu trabalho. Aí eu falei, pô, mãe, eu estou preocupado, porque para onde que eu vou depois do Hamlet? Como é que a gente faz? Porque aquilo alça a sua referência crítica a um outro patamar, né? Aí ele falou assim, fica tranquilo, que depois do Shakespeare, tudo vira Shakespeare. Então, é isso. Depois do Shakespeare, eu aprendi a tentar encontrar o Shakespeare onde quer que eu esteja, né? Então, o Shakespeare me deu uma nova dimensão de entendimento do porquê eu estou aqui, do que eu faço. O prazer de poder entrar em cena e contar a história, simplesmente contar a história para as pessoas, porque não é simples. Então, é o Shakespeare que me deu, eu acho. O Giovanni, ele faz uma consideração em respeito à voz do ator como um dos principais recursos que ele tem, e ele pergunta como é esta questão da entonação e da modulação da voz, já que as peças estão traduzidas, se isso deixa mais difícil ou mais fácil para você. Não, acho que a tradução não interfere propriamente no que a gente decide com o material vocal, a não ser escolhas, por exemplo, o Macbeth, eu busco sempre um outro lugar, um lugar mais grave, um lugar mais gutural, inclusive nessa transformação, né, do homem apolíneo para esse animal violento e sem referência civilizatória e tudo. Então, e no Medida, um outro registro, um registro menos grave e tal. Como eu falei, eu não tenho tantos caminhos técnicos, mas o meu processo é intuitivo. Mas certamente o material vocal faz parte desse processo de construção, sim. A Jo pergunta, por que as tragédias de Shakespeare são sempre mais encenadas que as comédias? Porque elas são tão geniais quanto? Eu não sei porquê. Você tem alguma ideia, Eliana, do porquê dessa... Eu acho que as tragédias são muito poderosas, Alex. As tragédias são muito poderosas, os personagens são muito carismáticos. O Hamlet é um dínamo de carisma, o Macbeth a mesma coisa, a Lady Macbeth a mesma coisa, o Iago, o Otelo, o Ricardo III. Me parece que as tragédias têm um poder de captura da atenção da plateia muito grande. Não que as comédias não tenham, mas eu não sei se existe uma razão. Eu vou arriscar, posso arriscar? Diga. Bom, Shakespeare escreveu tragédias, comédias e peças históricas, mas essa classificação foi posterior à morte dele. Ele morreu em 1616, isso é 1623, quando publicaram as obras completas. Mas, na verdade, se você for observar, você que está fazendo Medida, é uma comédia, mas ela começa com um problema praticamente trágico, de morte. A cabeça do Cláudio, que fornicou com a noiva antes do casamento, é pedida. Então, a diferença básica entre tragédia shakespeariana e comédia é que as comédias terminam em casamento e as tragédias terminam em morte. Mas, durante as peças, os elementos trágicos e cômicos aparecem em ambos os gêneros. Sim. E também nas peças históricas. As peças históricas, aí sim, você tem menos elementos cômicos. Elas oscilam entre elementos trágicos, entre tragédia e drama histórico. O Medida por Medida é uma gostosura, como o Ronaldo diz, né? É uma delícia a peça. A engenharia, a história, a maneira como a história é contada. Do ponto de vista de arquitetura dramática, a peça é impecável. A peça é, talvez, o Ronaldo até chegou a falar isso para mim uma vez, ela é considerada das melhores peças do Shakespeare.
Mas ela não é tão conhecida porque eu não sei exatamente qual a razão para isso, porque a peça é maravilhosa, o público ama. O público, ela é um pouco confusa, mas eu acho que a tradução ajuda muito nesse momento, e a gente tem a sorte de ter uma boa tradução. Mas a maneira como a história acontece, ele tem uma velocidadezinha legal, assim, a peça vai, não, tem uma urgência, né, que a gente fala muito da urgência da peça, né, porque a cabeça do cara precisa ser cortada, não, ninguém pode, então tem um ritmo que é, saca, mas no meio dessa coisinha de tem esses dramas terríveis, porque é a morte de um garoto que transou com a namoradinha. E esse cara vai morrer. Como? Mas ninguém está preparado para a realização dessa lei. E no meio tem aquele drama humano daquele cara que se corrompe, que fica com tesão naquela mulher e não sabe como lidar com aquilo. Então, no meio desse... ele pincela momentos absolutamente terríveis, né, trágicos. Então, realmente tem isso. Mas acho que o ritmo das peças, né, a coisa da comédia e tal... Por que as tragédias são mais montadas? Fala, Alex. Tem alguma coisa na Inglaterra que explica isso? Eu acho que o humor é mais difícil de traduzir em tempo e em linguagem também. Os primeiros comédias de Shakespeare eram um pouco o que chamariam em inglês in-jokes. Foram feitos para uma audiência privada, não pública. Então aí você realmente conhecia a audiência, escrevia para esta audiência. Mas podia haver comédia mesmo no peça mais difícil. Nunca esqueço, uma das primeiras vezes que fui ver uma peça de Shakespeare, tinha 11 anos, e fui ver The Taming of the Shrew, como se diz em português? A Megera. E como sabe, a Megera é uma peça dentro de uma peça. Começa com uma peça e entra em outra peça. E nós fomos lá, os meus pais, as minhas irmãs, lutando no carro, sempre por 3 horas antes. Chegamos ao teatro, sentamos e ao lado nosso havia uma família americana. A primeira vez que eles veio a Stratford para ver uma peça de Shakespeare. E minha mãe começou a falar com uma senhora do Ohio, qualquer coisa assim. Começamos a falar. As luzes baixam, a peça começa. Muita confusão, porque nesta produção, o começo da peça era atrás de nós. Um grande barulho que começa ao início da peça. E a senhora de Ohio ficou muito assustada. E perguntou à minha mãe, mas o que está acontecendo? A minha mãe disse, não preocupe, querida, está tudo bem, isto faz parte da peça. Então começa, e depois começa a peça dentro da peça, e o ator principal era Jonathan Pryce, que depois se tornou um ator muito famoso de filmes, e agora ele voltou para o teatro. E depois de 5 minutos, pausa, um senhor chega ao frente do palco, lamento dizer que o senhor Pryce está doente. E o substituto de Jonathan Pryce estava doente também, então tinha que ser lido pelo o outro ator, a peça. Então pedimos desculpa que o senhor tem que ler este parte da peça. Silêncio. A senhora do Ohio olha para a minha mãe. A minha mãe, não preocupe, faz parte da peça. Humor inglês. Bom, apresentando os agradecimentos. Qual ator britânico você acha que interpreta ou interpretou o Shakespeare melhor? Você ouviu? Foram bastante. Olha... Olivia. Ian McKellen. Olha, eu não vi ao vivo a montagem do Macbeth do McKellen, mas o Macbeth do Ian McKellen é incrível. O Ricardo III também. O Laurence Olivier, o Hamlet dele é lindo. O Kenneth, não sei, acho que está num outro patamar. Mas o Ian McKellen, a Judi Dench fazendo a Lady Macbeth, do Trevor Nunn. Você viu no teatro? A Judi Dench fazendo aquela Lady Macbeth reduz a gente a muito pouco.
Não, mas a verdade é que... é lindo. É lindo. Engraçado, a única vez que eu vi o Ian McKellen ao vivo foi um Beckett, não vi fazendo Shakespeare. Eu vi o Godot dele recente, vi... A Helen Mirren também vi fazendo uma Fedra. Mas vi o Jude Law, o Hamlet do Jude Law eu vi. E do Benedict Cumberbatch? Não vi. Eu vi. Queria ter visto agora o Kevin Spacey com o Ricardo III, dizem que era muito bacana a montagem. Mas enfim, eu vi. Tem um... Sorry, beijinho no ombro. Shoulder, kiss on the shoulder. Eu sou servidor público, então minha opinião vale o que equivale. E vergonhosamente, não me lembro do nome do ator, mas o melhor ator que tenho visto de Shakespeare nos últimos anos, nas tragédias, é o ator que tem um papel nos filmes de James Bond, do assistente do M. Não me lembro como é que ele chama, é um brilhante ator na peça. O pai dele era ator também. Ele fez um Iago absolutamente fantástico que eu vi o ano passado. Alguém pesquisa no Google, por favor. Sim, exatamente. Vai lá. Eu acho que talvez o papel mais difícil que eu tenho visto de fazer é King Lear. Porque eu vi Jonathan Pryce fazendo o Rei Lear. Ele conseguiu fazer Rei Lear Act 1, Act 2. O Lear, o Magnífico, o Mandão. Depois eu vi, desculpe, outro ator, o nome que esqueci, que é muito famoso no teatro, não existe no filme, que fez um Lear excelente de Ato 3, 4, 5. O Lear patético, o Lear sofrendo. Mas fazer as duas coisas é um alcance de tudo que eu acho quase impossível de fazer. Qual foi esse ator que você viu, Lear? Get to ask me that. Simon Russell Bill? Exatamente, Simon Russell Bill. Tá bom, eu também. O Russell Bill foi muito bom desde o início do ato 3. Mas o Russell Bill é melhor nas comédias, acho eu, de facto. Mas, ele fez o Timon, né? Sim, fez. Eu vi isso também, que conseguiu dar uma coisa muito interessante ao Timon, o Timão, mas eu sei que não posso dizer Timão no Brasil, porque as pessoas ficam muito ofendidas. Não, pode ser Timon. Timon. Mas o Macbeth, eu acho que é o papel talvez mais difícil. Pelo menos é o que é considerado o papel que derruba ator. Olha, eu vou te falar, existe uma ideia a respeito do Lear. O Lear talvez é um casamento de vivência do ator com um corpo que ele já não tem mais. Dizem isso da Julieta também, né? É preciso que seja uma menina com uma vivência de uma mulher, e isso é praticamente impossível. Eu concordo com você, o Macbeth é dificílimo, é mesmo. Mas eu fico achando que o Lear e a Julieta, putz grila. Eu gosto de um Lear que todo mundo pode ver, que é o Lear feito para televisão, na verdade, do Laurence Olivier. Porque na época que ele fez esse Lear, ele também estava com problema de saúde grave que afetava. Então, toda hora eles tinham que parar a filmagem para o Olivier se recuperar. Mas é um Lear muito mais frágil desde o início do que esse, do Simon Russell Bill. Agora, Alex, você falou hoje à tarde que eu achei que era o Anthony Hopkins que tinha fugido para Hollywood depois de ter fracassado no Macbeth. Ou será que ele fracassou no Lear? Ele fez um Lear que foi muito mal visto. Mas acontece. O meu pai foi ver uma famosa produção de Macbeth com Peter O'Toole. E Peter O'Toole cuspia tanto que o meu pai passou metade da peça assim. Vou me lembrar disso amanhã. Bring your overcoat and umbrella. Parece. O ator chama-se Rory Kinnear. É absolutamente fabuloso. Recomendo, talvez, Kinnear. Não é Greg Kinnear, esse é o americano. Rory Kinnear. Ele é absolutamente on the money. Quero muito ver o Mark. Dizem que o próprio Ronaldo fala, diz que o Mark é um ator fantástico. Não, mas eu vi Mark em Jerusalém. Talvez seja o peça que mais me marcou da última década. Era ver ele em Jerusalém.
Isso foi uma coisa. Tem uma peça que eu acho que foi escrita para ele, e eu acho que vai ser quase impossível para mais alguém fazer esta peça depois dele, porque foi tão marcante o que ele fez. Ele foi diretor do Teatro Globo muitos anos em Londres, né? O Mark Rylance. Bom, agradecendo a todos, principalmente, né, a grande aula de teatro e de interpretações que tivemos aqui hoje. Eu gostaria de convidar, então, o cônsul honorário da Bélgica em Curitiba, doutor João Casilo, que fará a entrega de alguns presentes, tanto ao embaixador Alex Ellis, quanto ao nosso querido ator Tiago, quanto à professora Liana Leão, e ao professor Zac, que nos deu a honra de estar presente hoje. Obrigada, doutor João. Senhor embaixador, eu sei que seria dever e mesmo uma satisfação muito grande me dirigir ao senhor em inglês. Mas, quando eu pensei em fazê-lo, a professora Liana Leão, don't do it. But she said very strongly, don't do it. And I asked, why? Porque se você o fizer, William Shakespeare vai se levantar do seu grave. Aí eu pensei, já que ele está lá dormindo há 400 anos, vamos deixá-lo assim. So, I'm sorry. Nós gostaríamos, em nome do Solar do Rosário, que está aqui a minha mulher Regina, deixar uma pequena lembrança a todos os senhores, e principalmente ao senhor embaixador e ao Tiago. Trata-se de uma obra de um artista paranaense muito querido, muito amado nesse estado, conhecido nacionalmente. Ele foi o ilustrador de inúmeras obras há muitas décadas nacionalmente, que é o nosso Poti. O nosso Poti. E então eu vou pedir à nossa Wanda que nos ajude, em nome da Regina e do Solar do Rosário, a entregar uma aquarela do Poti e um livro também, onde retratam outras obras do Poti. Wanda, me ajude aqui. Para a nossa querida professora Wanda. E eu gostaria de fazer um convite a todos, coordenado também pela professora Liana. Nós teremos no dia 12 de abril, uma terça-feira, uma palestra com um professor e advogado do Rio de Janeiro, professor José Roberto de Castro Neves. Ele vai falar sobre o direito em Shakespeare. Porque, como nós vimos aqui,
ao falar em Shakespeare, nós podemos escolher morte, sexo, poder, corrupção. E eu não tenho condições de agora entregar um convite a cada um dos senhores. Mas esse convite que é feito pelo Consulado da Bélgica, pelo Solar do Rosário e pela Academia Paranaense de Letras Jurídicas, ele traz assim no seu, logo no início, the first thing we do, let's kill all lawyers. A primeira coisa a fazer é matar todos os advogados. Então será no dia 12 de abril, uma terça-feira, às 7 horas da noite, será na biblioteca do escritório que fica na Lourenço Pinto 500, esquina com 7 de setembro. É aquela casa cor-de-rosa que fica na frente do Shopping Estação. Lá nós teremos estacionamento e manobrista. E comandando a professora Leão, será uma satisfação muito grande receber a todos lá no dia 12 de abril. Muito obrigado e meus parabéns. Casilo, eu vou deixar o convite aqui no Graciosa, para quem desejar, e também na Universidade Federal do Paraná, no setor de Humanas, para quem desejar, e no Solar do Rosário. O Thiago vai falar umas palavras, o embaixador primeiro vai falar e depois o Thiago. Shakespeare lives. Obrigado. Lives mesmo. Boa noite.